Pouco depois do Thomson propor o modelo atômico dele, outros pesquisadores se empenharam em criar evidências de que aquele modelo estava certo ou que aquele modelo estava errado. Então, o principal experimento dessa época foi o experimento conduzido pelo Rutherford, que era um colega do Thomson lá na Inglaterra. E o Rutherford propôs esse experimento inicialmente como um experimento para testar a validade do modelo de Thomson e acreditando que ele fosse comprovar a validade do modelo de Thomson. Então a ideia dele foi o seguinte, ele fez o famoso experimento da folha de ouro, né, em que ele propunha o seguinte: ele vai fazer partículas atravessarem uma folha de ouro. Ele vai pegar um canhão de partículas alfa e ele vai fazer essas partículas alfa serem direcionadas para atravessar a folha de ouro. Se o modelo de Thomson for um modelo correto, essas partículas têm que atravessar praticamente sem sofrer desvios. E isso pode parecer meio contraintuitivo, mas na verdade é assim mesmo. Por quê? Porque essas partículas têm um potencial ionizante, certo? Elas tendem a atravessar, se a folha for fina o suficiente, elas tendem realmente a atravessar. E como a carga elétrica do átomo ela está muito espalhada ao longo de todo o átomo, ela não tem capacidade de defletir essas partículas numa direção particular. Ou seja, todas as partículas vão interagir com uma carga elétrica aqui que é praticamente homogênea ao longo de todo o átomo. Então a ideia aqui, você vai ter um canhão de partículas alfa, aqui está a folha de ouro, e essas partículas são esperadas de baterem praticamente todas aqui do outro lado em linha reta. Pode haver um pequeníssimo desvio ali de 1, 2, 3 graus, né, na trajetória dessas partículas, mas a ideia é que os desvios não podem ser muito grandes, certo? O modelo de Thomson ele não admitiria desvios muito grandes porque não poderia explicar esse tipo de coisa. Então o Rutherford foi lá para o laboratório, desempenhou lá dois alunos de pós-graduação para fazer os experimentos, os sujeitos fizeram experimentos e o que eles constataram? Que não só várias partículas desviavam em relação àquela trajetória em linha reta, como muitas delas sequer atravessavam, elas voltavam, elas batiam por ângulos absurdamente altos de deflexão. Né? Então, em vez de ter uma deflexão aqui de 0 grau, você tinha 15, 30, 40, às vezes mais do que 90 graus, ou seja, mais do que ficar na linha da folha, elas estavam voltando em direção à fonte aqui. Isso não poderia ser explicado pelo modelo de Thomson. Então, qual que era a alternativa? O único modo de explicar esses desvios tão grandes é você imaginar que algumas partículas estavam passando ao largo, aqui, ou seja, estavam passando sem deflexão, e que toda aquela massa positiva do modelo de Thomson, ela na verdade estava concentrada numa região muito pequena. Aqui está muito exagerado ainda nessa figura, né? Quando eu falo muito pequena, é várias milhares de vezes menor do que o tamanho do átomo como um todo. Então aqui, as partículas que passam perto dessa massa positiva se desviam um pouco, e aquelas que acertam em cheio a massa positiva, elas vão tender a ter os desvios maiores, eventualmente até voltando para a fonte. Então, realmente existia uma concentração de massa e uma concentração de carga, logicamente é a carga que faz esse desvio, né? Muito grandes nesta região aqui, que ao mesmo tempo era a menor região do átomo, ou seja, era uma região muito menor do que o tamanho do átomo como um todo. Então, o Rutherford chamou isso aqui de núcleo atômico, certo? E esse foi o momento em que se percebeu que caiu um terceiro postulado do Dalton, ou seja, o átomo, além de não ser indivisível e além de não ser homogêneo, o átomo também não era maciço. Por quê? Existia uma grande concentração de carga e de massa numa região muito pequena do átomo, e todo o resto aqui ocupado por elétrons, os elétrons praticamente não tinham massa e tinham um tamanho muito pequeno também. Então, quer dizer, todo esse espaço em volta aqui era basicamente espaço vazio. Então, quando a gente pega uma porção de matéria, né, a gente sente um corpo, sente uma substância, parece que aquela substância é maciça. Mas fato é que, a nível atômico, quase tudo que nós temos na natureza é um grande vazio. A porção de matéria está concentrada, a porção que corresponde à massa de um objeto, ela está concentrada numa área muito pequena do átomo, dentro do núcleo. De modo que quase todo o outro espaço que existe é espaço vazio. Então aquelas pessoas que falam assim, eu estou sentindo um vazio interior, é absolutamente verdade, porque na verdade não tem como você preencher toda a matéria de acordo com a estrutura atômica que nós conhecemos hoje. Então, isso aqui é a figura pictórica do modelo de Rutherford, e isso aqui é a figura, digamos assim, que hoje
a gente usa para explicar esse modelo, que é a figura através da qual todo mundo reconhece o diagrama de um átomo, né? Então, um determinado núcleo aqui, os elétrons girando ao redor desse núcleo. Claro, ainda exagerado, os elétrons não são desse tamanho, o núcleo não é desse tamanho, mas isso serve para o propósito de enunciar que o núcleo está, de certa maneira, parado em relação aos elétrons, e os elétrons se movendo erraticamente, né? Se movendo em diversas direções em torno desse núcleo.